Alô? Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Abram as suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14. Por gentileza, pequeno Galileu. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14. A epígrafe do texto é a cura de um lunático. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Aleluia. Tudo bem, irmã Simone? Paz do Senhor. Não esquentou tua orelha ontem? Falando de você ontem. Glória. Ontem quando o Antônio foi dormir, e eles dormiram no beliche, pastor Edilson e o Antônio, né? Eu falei, ó, Edilson, cuidado com o Antônio, ronca e, né, muito. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, pela cara da Simone, não... Todo mundo encontrou já? A minha Bíblia diz assim, ó. E, quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Feche os olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, o Senhor trouxe para mim e para você uma mensagem que fala de uma maneira muito clara sobre a minha e a sua vida. Muita gente tem dificuldade de entender por que a gente tem dificuldade em algumas áreas. A gente começa a vir para a igreja, ou na igreja, se você preferir, ou passamos a ser a igreja, melhor ainda, e nós nos achamos então super-homens, né? A gente é crente e a gente acha que Deus resolve tudo, que basta que a gente ore e a gente vai ver a coisa acontecer, porque a gente é crente e agora arrependidos dos nossos pecados, já somos batizados, já falamos língua estranha, já cantamos hino, damos glória, e a gente começa nós próprios, começamos a nos qualificar como crentes, não é? E a pessoa olha para tu e fala, o que é que tu é? Fala, sou crente. Mas na verdade não crê. Por quê que não crê? Porque ainda não vê a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Natanael? Ele disse, Natanael, quando tu creres, verás coisas maiores que essa. Verá o céu aberto, com os anjos do Senhor subindo e... Alguém já viu o anjo? Levanta a mão quem já viu o anjo e dá um glória a Deus. Não, ninguém viu. Por que você não viu o anjo? Porque você não crê. Você não crê, como é que você vai ver? Ah, não, pastor, mas eu creio. Mas já viu o anjo? Não, então não crê. Foi Jesus que disse, irmão. Ele falou para Natanael. Ele disse, Natanael, quando você crer, verá. Veja que é um milagre, mas para esse milagre acontecer, precisa ter uma evidência da sua fé.
Se você não crê, você não vai ver. Então tem muita gente que está na igreja uma vida inteira, mas ainda não consegue acreditar em determinadas coisas. Em algumas ela acredita, mas outras não. Vou dar um testemunho para vocês. Vocês sabem que o pastor veio da Assembleia de Deus, nasci e criei lá. E na igreja onde eu congregava tinha 17 presbíteros. Acho que 5 ou 6 pastores, diácono tinha um caminhão, era cheio. E lá tinha um presbítero, irmão Tavares, que eu amo ele está em Cristo faz muitos anos. A esposa dele era líder do ciclo de oração da minha igreja, uma querida, né? Uma família querida. Eu ia sempre na casa da irmã tomar café, sempre, queridos. E um dia, um culto de domingo, tinha uma moça que era da Central, e daí o pessoal da Central se vestia mais largado, vamos colocar assim, né? E o pessoal da nossa igreja era mais crente, né? Então o pessoal da nossa igreja não usava degote, manga, nada. E o pessoal da Central já tinha os degotão, usava manguinha mais curta, era mais de boa, né? Enfim, e veio aquela moça, e ela estava doente no culto de domingo na nossa igreja. E no final do culto, ela foi lá e pediu para o presbítero irmão Tavares orar por ela. Lá na frente. A igreja estava muito cheia, nossa igreja era muito grande. Mas eu não vi isso, quem me contou foi ele. Eu não vi nada disso, só estou te dando testemunho. E ela saiu de lá, eu estava lá no fundo conversando, porque eu sempre fiz parte da turma do fundão, né? Tanto na escola, turma do fundão, né? Quando eu estudava segundo grau, o apelido do meu era os 3 metralhas, né? Que era eu e mais 2 irmãos, eram os 3 metralhas. Enfim, na igreja não era diferente, né? Sempre na turma do fundão, gerando confusão, fazendo conflito, era eu, né? Sempre estava lá. E aí essa moça veio atrás de mim e disse, irmão Sandro. Falei, ô irmã, Pai do Senhor, não te conheço. Ela disse, pois é, eu também não te conheço, mas eu estava falando com a irmã ali, e ela pediu para mim vir conversar com você, ver se você ora por mim. Eu falei, o que você tem? Ela falou, eu tenho um problema na minha coluna, e eu tenho muita dor. Eu falei, ô irmã, vamos orar agora, faça assim com as suas mãos. Vim do ladinho, né? Orei, repreendi aquele espírito, a moça foi curada na hora, para a glória de Deus, na hora. Eu mandei ela baixar, ela baixou, virou, fez assim, né? Pegou no pé e tal. Faz tempo que você não pega no seu pé, né? Fala a verdade, né? Pegou no pé e tal, bem de boa, né? E ficou feliz e foi embora. E eu também fui embora. Naquele tempo eu tinha um Fusca, 73, vermelhão cereja, 1500, era fusqueta, né? E o irmão Tavares, esposo da irmã que era esse presbítero em questão, ele era o mecânico que arrumava meu Fusca. E eu na segunda-feira fui lá, que estava meio dando umas falhadinhas, eu levei lá para ele dar uma olhadinha. E ele era um irmão querido, nunca me cobrava nada, né, para fazer as coisas. E eu também não tinha dinheiro para pagar, né, então, glória a Deus. E a gente cheguei na casa dele, nós sentamos para tomar café, conversando animadamente. De repente ele olhou sério para mim nos meus olhos e disse, irmão Sandro, e o olho dele encheu de lágrima. Eu falei, eu preciso te contar uma coisa, porque se eu não contar uma coisa, esse negócio para você, eu não vou conseguir dormir, o meu coração está pesado. E ele começou a chorar, irmão. Uma pessoa de 70 anos já. E ele disse, você sabe que eu vim de São Paulo, eu fui dirigente de igreja, já há mais de 40 anos eu dirijo igreja. E a gente vai na reunião do presbitério e o irmão está lá sempre de bermuda, camisa do Atlético, né? E eu fico olhando para o irmão e eu cresci na igreja aprendendo com o meu pastor que irmão que usa bermuda e camisa de time, Jesus não usa. Eu cresci, eu nunca usei uma camisa do time que eu gosto porque eu tinha medo de perder a minha salvação. Eu nunca andei de bermuda na minha vida, porque eu tinha medo de ir para o inferno, porque eu cresci e aprendi assim. E, gente, isso já faz muitos anos. Muitos, deve fazer uns 25 anos atrás isso, se não fizer mais. Eu olhei para ele e ele falou, e de repente chega você aqui na nossa igreja. Cara, você anda de bermuda? Você vem no culto de oração com a camisa do Atlético? Eu fico só olhando para você. Chinelo de dedo. Eu falo, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Seu irmão Sandro é um querido, mas não é possível que ele se vista dessa maneira, que ele se porte. Ele disse, esses dias eu saí no portão da igreja, você estava com as irmãs idosas, porque eu era dirigente da terceira idade da minha igreja, né? E você lá com as irmãs contando uma piada do saco de Jesus. Eu fiquei escandalizado. E entrou uma seta no meu coração.
eu gosto tanto de você, mas eu não conseguia mais falar com você. E aí domingo, aconteceu aquilo. Eu falei, aconteceu o quê, irmão? Pelo amor de Jesus, me conte logo que já está me dando uma coisa. Ele disse, veio aquela irmã com aquela enfermidade, pedi para eu orar por ela. E eu lá com meu terno bonito, com toda a minha santidade, orei por ela e Jesus não curou. E eu com ousadia falei, irmã, procura a tua dor. E ela procurou e a dor estava lá. E eu orei de novo e não saiu, orei de novo e não saiu. Aí eu fiquei olhando, ela saiu, foi lá na porta, pediu para você orar. E você orou e Jesus curou ela. Eu quase morri, irmão Sandro. Eu estou morrendo aqui. Porque Jesus está me mostrando que tudo que eu aprendi a minha vida inteira é uma grande mentira. E você está quebrando esse paradigma na minha vida. E posso te dar um abraço? Me deu um abraço. E começou a chorar. E falei, eu quero dizer que eu te amo. E pouquinho tempo depois disso, eu acho que uns 2 meses, Jesus recolheu ele. É uma pessoa maravilhosa. A nossa vida, ela não é feita de dogmas religiosos. A nossa vida, ela não é feita de conceitos religiosos. A nossa vida é baseada nas santas escrituras. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. Jesus disse para mim e para você que nós devemos construir a nossa casa firmada sobre a rocha. A rocha é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. No princípio era a carne, mas a carne se fez verbo. O verbo é a palavra de Deus. E a nossa fé tem que estar apoiada na palavra de Deus. Eu fiquei feliz essa semana que me mandaram um vídeo de uns irmãos aqui, que era tudo bleiano também, que saíram abrir outras igrejas, e eles estão vestidos tudo igual a mim. Todo mundo andava de terno e gravata, e eu olhei eles pregando, eles tudo igual eu. Falei, ô glória, estou fazendo escola de novo. Mas vocês sabem que eu adoro andar de terno, mas eu não posso, Jesus me proibiu. Tá lá, na minha casa tem um monte lá, acho que uma dúzia, um de cada cor. Feito sob medida, bonito. Eu não posso usar. Porque Jesus falou para mim que não é mais para mim usar terno. É para mim usar calça assim e tênis. E esses dias eu usava, não sei se vocês perceberam, eu usava uns tênis mais discretos, um pouquinho. Né? Mas daí estava enchendo já, porque estava meio... E daí um dia eu fui na loja, vi o tênis, esse aqui eu ganhei da Lorraine de presente de aniversário, né, Lorraine? Tá ali, você ganhei de presente, né? E daí eu fui e falei, puxa Jesus, mas será que o senhor vai se entristecer se eu usar um tênis desse aqui? Porque eu sei que todo mundo fala que Jesus não usa quem está de tênis em cima do púlpito, mas eu estou cagando para esses caras, eu estou preocupado com o senhor. E o senhor falou para mim bem assim, filho, aquele que se usa lá não é tênis? Eu falei, Ele falou, esse não é tênis? Ele falou, qual é a diferença? Eu falei, obrigado Jesus, obrigado, aleluia, glória. Olha para quem está do teu lado e pergunte para ele, como está o teu relacionamento com Deus? Por favor, faça isso. Pergunta para ele. Irmão, como está o teu relacionamento com Deus? Pergunta para ele, por favor. Como está o teu relacionamento com Deus? Porque nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro e nós deveríamos estar conversando com o Senhor. Nós deveríamos estar falando com Deus, orando, vendo a glória de Deus. Ontem a gente estava orando no monte, ontem a gente fez batismo lá em São José, vocês sabem. Batizamos uma galera de manhã para a glória de Deus. Eu não sei quantos chegaram no final, mas eram 115 que estavam inscritos lá, não sei quantos foram. Era bastante gente. Ontem eu acho que eu bati meu recorde. Não bati. Lá em Londrina eu batizei um irmão com 103 anos, né? Glória a Deus por isso. Mas ontem eu batizei a irmã Sarinha com 92, fiquei feliz pra caramba. Deus é bom. Muita gente. Depois eu fui para o sítio. E de noite, estava lá o pastor Edilson, o pastor Alcides, irmão Marcelo. Eu falei, gente, vamos orar no monte. A gente tem nosso monte de oração lá no sítio, né? Vamos lá, vamos. Pegamos uma lanterna. Fomos para o monte, estava chovendo. O pastor Alcides falou, ô bispo, mas está chovendo. Eu falei, você tem alguma coisa para molhar aí? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. E lá, Deus se manifestou de uma maneira extraordinária.
Porque a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Ali é a igreja. E as pessoas precisam aprender isso. Jesus disse, chegará o dia em que vocês não vão mais subir para Jerusalém para orar. Não vai mais lá no templo, você não vai mais. Aonde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando nós queremos buscar a presença de Deus, e nós deveríamos fazer isso todos os dias, nós deveríamos ter sede de Deus, ter fome de Deus, todos nós deveríamos. A gente não deveria lembrar de Jesus, lembrar do Espírito Santo, lembrar que nós somos a igreja só no domingo. Não deveríamos. Puxa, hoje é o domingo, eu tenho que ir na igreja. Cara, mas você não foi na igreja ontem? Você não foi na igreja sexta-feira? Você não foi na igreja quinta, e quarta, e terça, e segunda, irmão? Como assim? Eu fiz culto essa semana, a semana inteira. Teve dias que eu fiz 2 no dia. A semana inteira. Louvando, adorando a Deus. As pessoas falam para mim, pastor, você não cansa? Cara, como é que eu vou cansar de conversar com Jesus? Eu fico pensando no Enoque, não é? A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus, ele estava com Deus. Enoque era amigo de Deus. E a Bíblia diz que certa feita Enoque saiu caminhando com Deus e quando ele percebeu, irmão, ele estava no céu. Oh glória, oh glória, aleluia. Quando Enoque percebeu, ele está no céu. Irmão, quando você começa a andar com o Senhor, quando você começa a conversar com Deus, quando você começa a ter intimidade com Deus, você não percebe, mas você está caminhando para o céu. E quando você perceber, você vai estar no céu, na presença de Deus, debaixo da glória de Deus, e cheio do Espírito Santo de Deus, falando de Deus, exalando Deus, sentindo o cheiro de Deus, sendo de fato um crente. Crente, porque você está tão acostumado a andar com Deus que você não consegue andar sozinho mais. Quando você está meio paradão sem fazer nada, você fala, nossa, acho que eu vou orar, eu não tenho nada para fazer, eu vou orar mais um pouquinho, eu vou ali falar com Jesus mais um pouquinho, irmão, eu quero ver o anjo, aleluia, eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero sentir o gozo, a alegria de Deus no meu coração. Nós deveríamos ter esse desejo, desejando ardentemente a presença de Deus. Como crianças que desejam o leite da sua mãe porque estão com fome. E a maioria das pessoas lembra de Jesus em determinados períodos da sua vida. Mas existem situações e circunstâncias em que não tem como você esquecer de Deus. Eu fico pensando nos irmãos, né, que são pescadores, que estão no barco. Você imagina esses caras de noite, irmão, com esse céu estrelado, sem uma luz natural perto. Você já pensou? Lá no meio do mar, sozinho. A capacidade que você tem de entrar na presença de Deus não tem nada. Você olhando para aquele céu maravilhoso, aquela coisa extraordinária, para você dobrar o seu joelho e sentir a presença do Deus vivo de Israel, vindo falar com você, tocando em você, você podendo ouvir a sua voz, quem sabe sentir o seu cheiro. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Por enquanto ainda podemos encontrar a Deus, podemos buscar a Deus, porque nós temos liberdade para fazer isso. Os caras, esse mundo, eles podem tirar as nossas coisas, eles podem tirar a nossa liberdade, mas eles não podem tirar de nós a nossa fé. Eles não podem fazer isso, eles não vão fazer isso, porque eles não conseguem. Jesus Cristo traz para nós uma mensagem hoje. Poderíamos olhar em outros textos bíblicos, a mesma passagem em que um homem tem um filho que é possuído por um espírito desde criança. O cara sofre a vida inteira, ele já é um jovem. A Bíblia diz que aquele espírito possui aquele menino e joga ele no chão,
batendo ele contra o fogo, contra a água, jogando para lá e para cá, e o pai sofre. Uma vida inteira de sofrimento. E ninguém conseguia resolver o seu problema. Ninguém conseguia curar aquele menino. Ninguém conseguia fazer uma intervenção naquela vida. Porque as pessoas, elas buscam a solução nas coisas humanas, nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Quando você está com um problema, você pensa, nossa, eu vou correr atrás do meu pastor. Mas você deveria estar correndo atrás de Jesus. A Bíblia diz que a melhor maneira que existe de você falar com Deus é você entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de você, dobrar o seu joelho. E a Bíblia diz que o seu pai que lhe vê e lhe ouve em secreto, ouvirá a sua oração e lhe responderá. Você acha que eu não faço isso? Você acha que eu não faço isso, irmão? Você acha que quando eu preciso de uma resposta de Deus, eu ligo para alguém orar por mim? É isso que você acha que eu faço? Que quando eu estou em dúvida em alguma situação ou alguma circunstância, eu vou orar, meu irmãozinho. Eu levanto a bunda da minha cama e ponho o meu joelho no chão. E vou orar até que o Espírito Santo fale comigo. Até que o Espírito Santo me direcione. Até que o Espírito Santo me dê uma luz, porque eu não posso andar no escuro. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, e que se eu não tiver luz dentro de mim, que treva que eu sou. Como eu, sendo luz, posso andar no escuro? É uma incongruência, não tem como. Eu preciso buscar do Senhor, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso santificar a minha vida. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Como é que eu quero ver um anjo se eu não santifico a minha vida? Quem dirá Deus? Quem dirá o Senhor? Quanta gente, irmão, dentro da igreja que nunca teve uma experiência espiritual como o apóstolo Paulo, nunca foi arrebatado, nunca foi levado em lugar nenhum como Filipe, ou como Elias, ou como Eliseu, ou como Filipe, que era um diácono da igreja. Ou talvez como Pedro, João e Tiago, que um pouquinho antes, no mesmo capítulo, a Bíblia diz que o Senhor chama eles à parte e leva eles aonde? No monte. Tem gente que nunca foi orar no monte, irmão. Eu me lembro do meu pastor, ele brigava porque a gente ia orar no monte, ele não gostava. Ele dizia, você vai fazer o que no monte, meu filho? Ora na igreja. É a mesma coisa, mas não é. Não é, irmão, não é a mesma coisa. Toda vez que Jesus, ele precisou entrar em contato de uma maneira mais intensa com Deus, ele foi aonde? No templo? Não, ele foi no monte. Ele foi orar no monte. Tem gente que não gosta de orar no monte. Eu respeito. Eu concordo, orar na igreja é bênção. Oh, show de bola. Mas não é igual você orar no monte. Não é, irmão. E se você perguntar para mim, pastor, mas por que é diferente? Eu não sei. Eu não sei. Também não sei. Mas eu posso dizer para você que é diferente. Quando o irmão Cláudio veio para a nossa igreja, levante o braço, irmão Cláudio. O irmão Cláudio é diácono da nossa igreja, vai ser consagrado pastor. O irmão Cláudio veio da igreja batista. E ele chegou na igreja dizendo, eu sou batistão, lembra? Apanhava todo dia por causa disso. E aí ele começou a vir na nossa igreja. E ele tinha um amigo que era pastor da igreja dele. E ele tinha um problema de degeneração acelerada dos ossos, um problema na coluna. E ele andava assim, ó, arrastava o pé, né, assim. E o Cláudio levou ele na nossa igreja. Nossa igreja era pequenininha, era um boteco, nós fechamos o boteco, alugamos lá. Nós começamos a igreja, bem pequenininha. Nosso culto penteca, né, irmão? Fogo descia lá de uma maneira extraordinária. E o Cláudio chegou com o pastor dele, pastor Adriano, sim. Ele era altão, todo torto. Falei, e aí, vaso? Ele, ô pastor, paz do Senhor. Falei, paz, irmão.
porque está andando tudo torto. Eu tenho um problema de degeneração ósseo, macular, não sei que diabo que era aquilo, não sei. E eu não consigo andar e eu tô... Eu olhei bem nos olhos dele e falei, você é pastor da Igreja Batista? Ele, sou. Falei, você crê no Espírito Santo? Vocês sabem que eu perco o amigo, mas é piada não, né? Falei, você crê no Espírito Santo? Ele, não, eu creio. Eu falei assim, ó, se eu orar e Jesus curar você, você vai ter que jogar bola comigo. Ele regalou os olhos e falou, por quê? Eu falei, porque nós estamos só em 9, falta 1 para completar os 10 para dar 2 times. Mas você tem que dar a tua palavra, não foi? O Cláudio está ali, testemunha, na frente da igreja. Eu falei, mas você tem que dar a tua palavra, que você vai jogar bola com a gente. Ele olhou para mim e disse, não, eu vou. Eu pus a mão nele e disse, espírito de enfermidade, sai dos ossos dele agora, em nome de Jesus, sai! Ele fez assim. E fez assim, ó. E foi curado imediatamente, irmão. E ele começou a chorar, o Cláudio é testemunha, só estava nós 3, e ele começou a chorar. E disse, meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus. E nós levamos ele para o monte, eles foram batizados, todo mundo com o Espírito Santo. E falava em língua estranha, rodava e pulava e cantava. Passou um tempo, o Cláudio levou outro pastor. Como é que era o nome dele, Cláudio? Flávio. Ele era pastor do surdo e mudo. Fazia aqueles... Aí o Cláudio veio para a nossa igreja, foi batizado com o Espírito Santo, cheio dos poderes, e andando no meio da batistada, ele foi fazendo um arraso lá no meio. Porque os caras não acreditavam, e ele já entrava lá, começava a orar, falava em língua estranha. E aí ele falou, cara, você quer receber isso aí? Vamos no monte. Nós é lá no zoológico, Curitiba. Vamos no monte lá que o pastor ora por você. Nós fomos no monte. Uma galera, todo mundo de mão dada lá, orando no manto, né? Uma sexta-feira era o dia de nós ir para o monte. Nós chegava lá meia-noite, porque nós ia para o culto, tinha culto sexta-feira, depois ia para casa e tal, e ia para o monte. Ficava orando até as 4, às vezes 5 horas da manhã. Porque se você acha que você vai vencer sem oração, irmão, você está no lugar errado. Você acha que você orando 15 minutos por dia, você vai ter sucesso, você está enganado, irmão. Nós ficava 3, 4, 5 horas orando de joelho todo mundo. Levantamos, demos as mãos, desceu um anjo do céu enorme. Aleluia. E o pastorzão Batista lá, baixinho, cabecinha baixa, orando. E o Senhor orando, falando, Jesus, manda poder, manda fogo. Eu vi uma bola de fogo descer rodando assim. Ó, você pode acreditar ou não, isso é uma opção sua. Descer rodando assim, eu peguei aquela bola de fogo na minha mão assim, ó. E saí correndo com ela, o pastor estava ali, fiz assim nele, ó. Pá! Ele caiu duro assim, ó, pum, no chão. Parecia que tinha morrido. Todo mundo ficou olhando, assustado. De repente ele começou a levantar assim, como se ele tivesse sido atropelado. Você imagina a cena assim? Ele começou a levantar assim, ó, irmão. E começou a falar em língua estranha, e dar glória a Deus, e falar em língua estranha, e dava rajada de língua, e esse aqui olhava para mim e chorava, e dava risada, e chorava e dava risada, e nós nos alegremos porque o Espírito Santo, Ele é real. O Espírito Santo é real, irmão. O Espírito Santo é real, o poder de Deus é real. Mas muita gente não crê, muita gente não acredita. E porque você não crê, você não vê. As pessoas limitam a Deus. Eu tenho ouvido, agora a gente tem a internet, tem esses cortes, né? Então às vezes a gente está passeando lá no Instagram, aí você vê os cortes de uns pastores e uns camaradas. E o cara diz assim, irmãos, Deus não faz esse negócio aqui. Irmão, esse negócio aqui Deus não faz. Essa é a maior heresia que pode sair da boca de um homem. É dizer que Deus não faz isso ou que Deus não faz aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. E não sou eu, não sou você que vai balizar o poder de Deus na vida de qualquer pessoa.
Mas pastor, a Bíblia diz que o Senhor elevou a sua palavra acima dele e que Deus não vai contra a sua palavra. Irmão, nós temos um exemplo clássico na Bíblia de Davi. Davi assassinou Urias. Davi adulterou com a Betseba. E o Velho Testamento, o texto mosaico, ou o Pentateuco, se você preferir, já alertavam dizendo que tal cometesse isso deveria morrer por apedrejamento. Mas Davi não morreu. Davi não morreu, irmão. Você poderia olhar para mim e veja que isso quebra muitas coisas que as pessoas têm ensinado à igreja. Um casamento que veio de um adultério gerou a genética de Deus, irmão. E as pessoas não atentam para isso. As pessoas não entendem que o perdão de Deus, ele é real. Que a Bíblia diz que Jesus, quando nos perdoa, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. E se Jesus perdoar você, independente do que você fez, porque a Bíblia diz que só há um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os outros são. Todos os outros são perdoados. Mesmo que você não goste, você faça bico. Eu não concordo, irmão, é o que a Bíblia diz. Que se você se arrepender de todo o teu coração e confessar o teu pecado, Deus é poderoso para te perdoar. Eu fico imaginando o profeta Natã, aleluia. Quando ele chega para o rei Davi e diz: ei, eu tenho uma mensagem de Deus para você, a gente precisa conversar. E o rei Davi gostava muito do Natã, ele era o profeta que operava naquele momento em Israel. E a Bíblia diz que eles se sentaram à mesa conversando. E o profeta Natã disse: meu querido rei, eu preciso te contar uma história. E o rei disse: meu profeta, conta a história. Ele disse: havia um homem muito rico que tinha uma fazenda com muitos bois e muitas ovelhas. E ele tinha um funcionário que morava dentro da sua fazenda. E uma ovelhinha morreu no parto e aquele bebezinho ovelha ia morrer. Então a filha daquele homem pega aquele bebezinho, leva para sua casa, cria ele na mamadeira e ele se torna um animal doméstico. Cevadinho dentro de casa, querido. E passado muito tempo, o dono daquela fazenda recebe visita tarde da noite. E ele não tinha animal cevado nenhum para que ele matasse, servisse, fizesse uma janta para aqueles convidados. Então ele manda buscar a ovelha que estava dentro da casa do seu empregado. Mata e serve ela como comida para os seus convidados. A Bíblia diz que o rei Davi se levanta enfurecido e disse: quem foi tal que fez tal coisa? Porque esse é réu de morte. E Natã, olhando para os seus olhos, disse: é você. Você fez isso. Quando você mandou matar Urias. Quando você tomou a sua esposa. Quando você fez isso, você é réu de morte. A Bíblia diz que Davi, confrontado pelo profeta e pela palavra de Deus, ele se arrepende do seu pecado. A Bíblia diz que ele joga cinza na sua cabeça, se veste com um pano de saco, jejua e chora na presença de Deus. E Betseba estava grávida, a Bíblia diz isso. Urias já tinha morrido. No meio da batalha, por ordem direta de Davi. E a Bíblia diz que quando aquele bebê está para nascer, ele nasce muito enfermo, e Davi, consciente do seu pecado, arrependido, a Bíblia diz que ele jejua muitos dias, não come comida, não bebe água, até que a criança morre. A criança morreu, o filho do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a criança morreu. Mas muita gente ainda não entendeu que quando a criança morreu, o Senhor havia determinado que aquela criança morresse. E que quando aquela criança morreu, Davi pagou. Acabou. Davi recebe de Deus uma segunda chance. Deus perdoou Davi pelo seu pecado, que foi terrível. Quanta gente na igreja sendo acusada, irmão.
Quanta gente na igreja sendo tocado para fora por causa do seu pecado. Quanta gente sendo acusado por pessoas que dizem ser santas, mas não têm santidade nenhuma. Quanta gente sendo lançado para fora do evangelho, para fora das igrejas, porque erraram, porque pecaram, que deveriam estar sendo recolhidas, recebidas, ensinadas, amadas, cuidadas, para que pudessem se arrepender do seu pecado e serem salvas. Mas ao invés disso, eles acham mais fácil jogar para fora. Mandar embora, se livrar do problema. Eu me lembro, eu não posso falar nome, porque senão a pessoa vai me processar, mas eu vou falar. Quando eu ainda era da Assembleia de Deus, congregava na igreja, na Assembleia de Deus do bairro Áureo, o meu pastor Douglas, ele era vice-presidente estadual das Assembleias de Deus, o nosso pastor Pimentel doente, meu pastor Douglas assumiu a presidência. Eu convivia ali com eles no meio daquele círculo de poder. E tinha alguns pastores que davam muito problema, incomodavam muito o adultério, muito problema. Então o nosso pastor Pimentel resolveu dividir as Assembleias de Deus. Eu estava lá, irmão, eu sou testemunha disso. Ele resolveu dividir o campo. E cada cidade se tornou um campo, e cada cidade ele deu para um pastor. E aqueles que davam muito problema, ele deu os mais longe. Vai dar problema para lá. E é por isso que você está vendo na televisão essa confusão que está nas Assembleias de Deus hoje, nas mais longe. Você está vendo aí, ó, briga na porta, pastores sendo excluídos da igreja, a convenção excluindo os caras desligando as igrejas da convenção, tem vários. Eu não posso falar o nome, mas eram exatamente os mesmos pastores que davam problema que o pastor Pimentel mandou para lá para não incomodar mais. Infelizmente, esse costume de empurrar as coisas para debaixo do tapete, que depois se transforma num monstro enorme e hoje está trazendo um escândalo horroroso para as igrejas. Não é para a Assembleia de Deus, é para a igreja de Cristo, porque nós somos a igreja. A placa das igrejas não vai entrar no céu, irmão. Quem vai entrar no céu é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que ama Jesus. Uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja que não se vendeu, que não se corrompeu. Que não se rendeu às coisas do mundo dentro da igreja. Que não se rendeu ao dinheiro, ao poder. Nós estamos falando de fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Nós estamos falando de santidade, porque sem ela ninguém vai ver a Deus. Salomão escreveu, ele disse que nunca me faltem vestes brancas e limpas, e nem o óleo sobre a minha cabeça. Se as suas vestes não forem embranquecidas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, se o azeite de Deus, do céu, do Senhor, não estiver sobre a sua cabeça, você não estará apto a entrar na presença de Deus e, portanto, não estará apto a subir com o Cordeiro para as mansões celestiais. É necessário que haja de mim e de você um entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender e compreender que lá no céu, só vai entrar lá, só vai subir quem for igreja. Tem que ser igreja. Se não for igreja, não vai subir. Se não for igreja, não vai entrar. Se não tiver santidade, não vai dar certo. Se você não tiver uma vida reta na presença de Cristo, você não conhece o Espírito Santo, você não vê o anjo, você não vê o milagre, você não vê a tua casa ser transformada, você não vê a tua família ser cheia do Espírito Santo, porque se você não é, eles não vão ser, irmão. A palavra convence as pessoas, mas é o teu exemplo que arrasta eles. Falar, todo mundo fala, irmão, até papagaio, bem treinadinho, fala bastante. Mas quando os teus filhos olharem para o teu exemplo, quando os teus filhos olharem para você e enxergarem Jesus Cristo na sua vida, eles vão querer ser igual a você. Eles vão querer andar com você, estar com você, viver com você, ir na igreja que você vai, conhecer o Deus que você conhece, ter a unção que você tem, porque quando eles conversam com você, eles sentem
paz. Porque a Bíblia diz que o evangelho precisa ser pregado em paz. E não no meio da guerra, não no meio da briga, não no meio da contenda, não no meio da confusão, não no meio da disputa. Precisa haver paz. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Um cara que não conhecia o Senhor, mas ouviu falar. Que sofria na sua família as agruras do mundo, o ataque de Satanás. A sua família era dominada pelo diabo, atormentada por Satanás. E sabe por quê? Porque ele não acreditava em Jesus. Porque ele não conseguia crer. Mas ele já havia ouvido falar, porém ele não cria. A Bíblia diz isso. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Pode vir comigo, Gabriel. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam. Por quê? Por quê? A gente não está falando de Pedro, aquele cara que a Bíblia diz que quando ele andava, a sua sombra se projetava e curava todo mundo. Nós não estamos falando de João, que era o cara que dormia reclinado com a sua cabeça no peito de Jesus, irmão. Ele estava lá. Eu te pergunto, por que eles não conseguiram? Porque o poder de Deus não anda com quem está lá. O poder de Deus anda com quem é de lá. É diferente, irmão. Não adianta você estar numa posição porque alguém te colocou. Isso não traz poder para você, não traz autoridade. Mas quando você está numa posição que é a sua, que o Senhor lhe deu, e você faz parte daquilo, irmão, aí a tua vida vai começar a mudar. As escolhas fazem diferença. Eu e você temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. Você pode fazer escolhas. Você pode escolher o que você quiser. Se creres, verás a glória de Deus. Olha o texto. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Pode ir, Gabriel. E Jesus respondendo disse, 2 pontos. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Vírgula. E até quando vos sofrereis? Até quando vocês vão estar sofrendo para fazer as coisas e não tendo força? Até quando você vai estar tentando fazer as coisas com a força do seu próprio braço? Até quando você vai ser dependente da sua religião? Até quando você vai ficar esperando que a sua igreja mude a vida da sua família? Até quando, irmão? Você vai ficar sozinho? Até quando? Nós vamos andar com Jesus, mas nós não temos o poder de Jesus. Nós somos chamados de crente, mas a gente não é crente, porque a gente não crê. Olha o texto, irmão. Trazei-mo aqui, Jesus diz, traz o cara aqui. E repreendeu Jesus porque o cara não estava doente. E você viu quando chegou o texto? Ele disse, mas nenhum dos seus discípulos pôde curá-lo. Não foi esse o verbo aplicado na frase? Mas ele não estava doente. Como é que você vai curar alguém que não está doente, irmão? Por que tem muita gente que toma remédio, mas não sara? Você já percebeu isso aí? Eu me lembro uma vez, faz muitos anos, a gente estava num lugarzinho pequenininho, e veio uma senhora do norte do Paraná, ela era da congregação cristã, mas a sua nora e o seu filho, eles congregavam com a gente aqui em Guaratuba. Eles eram novinhos, novos convertidos, ela tinha uma ferida na perna, enorme, no seu tornozelo, entre o pé e o tornozelo, era um buraco grande assim, cabia, acho que a ponta do meu dedo, você viu o osso, e fazia mais de 1 ano e meio, quem é mais velho, talvez o Arilson, acho que estava lá já comigo, o Eric, viu isso. E ela, quando tirou aquele pano assim, a galera não conseguiu nem ficar perto do tamanho da ferida. Cabia quase uma mão dentro assim. Enorme. Muitos anos sofrendo. Crente. E ela era crente.
E quando ela veio, falou, eu vim para você orar. Eu falei, espera acabar o culto. Quando acabar, que eu já sabia que era treta, né? Jesus já mostrou que era um Billy que estava ali escondido, né, irmão? Você conhece o espírito de bilisome, né? Quando você identifica ele pelo cheiro já. Quem é de Jesus já sabe. Eu falei, irmã, para nós não fazer barulho aqui no meio do culto, depois eu oro para você. E aí a gente esperou, acabou o culto. Eu falei, pode tirar o pano aí, senta aí, pedi para as irmãs ficar atrás dela. Pus a mão na cabeça dela, já viu. Aí entortou na hora já, irmão. 30 anos na congregação cristã. Mas está endemoniada. Expulsei o demônio. Um Exu que estava nela. Que normalmente são essas entidades que trazem as feridas que não curam. É um Exu. Expulsei ele. Eu orei pelo pezinho dela. Ungi com óleo, ela ficou aqui 40 dias. Quando ela foi embora, depois passou acho que mais um mês, ela mandou a foto completamente cicatrizada a ferida. 30 dias que ela ficou aqui, já fechou quase inteira. Só orando e ungindo, acabou o remédio, acabou tudo, irmão. Restaurou, ficou perfeito. Perfeito. Mas por que isso não acontece em alguns lugares? Porque as pessoas não creem. Elas não acreditam que Satanás é capaz de fazer esse tipo de coisa. Exatamente o que aconteceu aí. Ó. Todo mundo acha que é uma doença, mas é um espírito. E, mais uma vez eu vou dizer, não estou dizendo que todas as doenças são espíritos. Não é isso. Mas algumas vezes é. E você, se é um homem ou uma mulher de Deus, você tem a obrigação de saber quando é e quando não é. Você tem a obrigação de saber. A Bíblia diz que nós reconhecemos o Espírito pelo próprio Espírito que está em nós. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Ele disse, desde quando eu preciso de carta de recomendação para vocês, sendo eu crente? Quem me apresenta é justamente aquele que mostra para você quem eu sou. Nós somos do mesmo Espírito. O Espírito Santo que mostra. Você vai orar, você já sabe que é um problema espiritual. Não é possível que você não veja. Né? Então esse texto trata exatamente sobre isso. Ó. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E o que aconteceu? E desde aquela hora o menino sarou. Por quê? Porque ele não estava doente. Ele estava endemoniado. Saiu o bicho. Acabou o problema. Amém? Muitas vezes o problema dentro das famílias é o espírito. E ele não sai porque as pessoas não acreditam nisso. Prefere tratar a doença, é mais fácil, né? Não é? É mais fácil. É mais fácil, irmão. Eu falei uma vez, fui fazer uma visita para uma pessoa em Curitiba, da Igreja Batista, lá da PIB que fala, né, Cláudia? Aquela do Batel grandona, né? E ela contou para mim e falou, pastor, será que você não podia orar na casa de um pastor? Que a mulher dele está doente na cama, uma enfermidade faz muitos anos. E ela já entrou em estado de coma e está assim, não. E vai no médico, já foi para os Estados Unidos, já foi para o Japão, já foi para... Ninguém sabe o que a mulher tem. Eu falei, eu ir lá? Eu não. Não vou pôr a mão nesse negócio aí, não, irmão. Eu falei, por que não? Eu falei, ela é esposa do pastor fulano de tal? Eu falei, é aquele cara que é chefe da maçonaria de Curitiba? Eu falei, eu vou pôr minha mão lá? Estou fora. Esse não é problema meu. Esse é problema do cara com Deus. Tem muita gente aí que tem problema com Deus, irmão. Porque é diretor de igreja, dirigente de igreja, é maçom. Está enfiado num monte de coisa errada. E aí Deus está tratando com a família e você vai se meter? Escute, Deus vai começar a tratar com muito líder. Escute o que eu estou te dizendo. Muita liderança de igreja aqui em Guaratuba, eu estou falando para você. Deus vai começar a tratar com muita liderança de igreja dentro de Guaratuba. Escute o que eu estou falando para vocês. Muita gente, irmão, vai começar a cair capa dentro dessa cidade. Deus falou para mim. Vai começar a cair capa. Deus vai arrancar a capa de gente que está aí ó, dizendo que é Jesus, mas não é. Mas não é. Escuta o que eu estou te falando. Começa a contar os dias, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Pouco tempo.
19. Então, os seus discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando? Quando você tiver fé. Mas a Bíblia diz que a fé é um dom. A fé é um dom e ele vem de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Porém a fé ela é por medida. O Espírito não, a fé. A Bíblia diz que Pedro, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele operava na plenitude do poder de Deus. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Plenitude é uma medida. Então ele operava no poder total de Deus. E se alguém opera no muito, tem alguém que opera no pouco. Todos nós temos fé. Todos nós que cremos em Cristo temos o Espírito Santo. Não ache que porque você não tem o dom, não fala em língua estranha, não tem dom de cura, não tem visão, você não tem o Espírito Santo. Você tem sim, porque a Bíblia diz que ninguém que dizendo o Senhor é Deus, fala sem ser pelo Espírito Santo. Então todos nós temos o Espírito Santo quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não ache você. Você tem o Espírito Santo sim. Talvez você ainda não tenha outros dons, como de falar em língua estranha, de expulsar demônio. É dom. O dom da fé. Né? O dom da prosperidade é um dom também. A Bíblia diz que Deus é o dom do ouro, o dom da prata, e que Deus dá para quem Ele quiser, porque é dele. E tudo que é de Deus, Deus dá para quem Ele quer. Então nem todo mundo vai ter todos os dons, ou enfim, ou qualquer um deles. Mas a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 12, se não falha a minha memória, do capítulo 1 para frente, que nós devemos buscar de Deus o quê? Os melhores dons. Mas nós devemos buscar os melhores dons para que a gente fique conhecido e seja fera? Não. Deve ser para quê? Para a edificação da igreja. Então, quando nós buscamos os dons, o Senhor nos dará. Agora nós precisamos começar a orar para que o Senhor nos dê mais fé. Para que o Senhor nos dê mais fé. Então, quando nós conseguirmos encontrar o Senhor Jesus Cristo, porque agora nós estamos com a nossa vida santificada, porque agora nós estamos com a nossa vida fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, porque agora nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos buscar de Deus o melhor. A Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. A graça o que é? O poder de Deus. O poder de Deus vem através da fé. Então quando nós oramos e dizemos: Senhor, dá-me mais fé, porque eu quero crer, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Porque eu quero olhar para o céu, Senhor, eu quero ver ele aberto, eu quero ver os anjos subindo, os anjos descendo. Quando eu orar, eu quero ver o fogo de Deus, aleluia. Quando eu orar, Senhor, eu quero ver o aleijado andar, eu quero ver o cego enxergar, eu quero ver o surdo ouvir. Quando eu orar, Senhor, enche a minha vida de poder, de autoridade. Quando eu arrancar a rede desse lado do barco que não deu nada, eu vou jogar do outro lado, e eu tenho certeza que eu vou ali pescar 153 grandes peixes, pela minha fé. Então nós precisamos buscar isso de Deus. A igreja não é lugar para você vir buscar a tua casa, para você vir pedir teu carro. Não é lugar, não é aqui. Aqui é o lugar de você vir buscar fé. Aqui é o lugar de você vir buscar comunhão com Jesus Cristo. Aqui é o lugar para você aprender a palavra de Deus, para você crescer na graça, crescer no conhecimento, para você se santificar, aprendendo a palavra de Deus. João 15:3, e vós sois limpos pela minha palavra. A palavra de Deus nos limpa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do quê? Da mentira.
A gente conhece a verdade. Nós aprendemos que é nós, é eu e Jesus, Jesus e eu. E aí quando nós juntamos todo mundo, nós viramos uma igreja. Ninguém sozinho é igreja. Sozinho você é só um membro. Mas quando você está em 2 ou 3, você vira uma igreja. E aí quando a gente vira uma igreja, quem chega? O Espírito Santo de Deus. Oh, glória. E aí a gente vai começar a ver os milagres. Você crê nisso? Fica de pé então que a gente vai orar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, apresentar todo o nosso povo, toda a nossa igreja. Meu Deus, a Tua palavra já está entregue, Senhor. Eu já entreguei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero te pedir nessa noite, querido Espírito Santo, que nós aqui, reunidos em milhares de milhares, que o Senhor possa alcançar cada casa, cada escritório, cada lugar onde tem uma pessoa agora, Senhor, conosco nesse culto, que crê, cada parte dessa igreja que nós somos, essa grande igreja. Eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, observando aí do céu, vendo essas mãozinhas abertas, porque eles desejam algo da tua parte. Querido Espírito Santo, eu peço que nessa noite o Senhor venha dar um pouquinho mais de fé para cada um de nós. Porque nós precisamos, Senhor, de mais fé. Nós precisamos, Senhor, de mais poder, de mais autoridade do céu. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, sentir o Teu cheiro, sentir a Tua presença. Porque cremos que o Senhor está no meio de nós. Porque cremos, Senhor, que Tu morreu pregado na cruz do Calvário, mas ressuscitou de fato no terceiro dia, e que o Senhor está vivo, assim como afirmou o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, que o Senhor está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Nós cremos. Nós cremos, Pai, que Mateus escreveu no capítulo 21 e verso 22, que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, querido Espírito Santo, que nessa noite Tu pode tocar em nossas vidas e encher o nosso coração de fé, para que a gente ande na Tua presença e sejamos abençoados, papai, em nome de Jesus. Para que nós possamos, Senhor, quem sabe, numa noite próxima, quando nós formos orar no nosso quarto, ou no mar, ou na montanha, eu não sei. Quem sabe, Senhor, possamos levantar os nossos olhos para os altos montes e assim contemplarmos o céu que o Senhor fez e é o estrado dos seus pés. Possamos contemplar as estrelas, a lua, Senhor, e possamos sentir de barabai suica andarabachou a Tua presença. Possamos sentir, Senhor, uma brisa no nosso rosto, que seria como o balançar das asas do anjo que desceu do céu, assim como o Senhor enviou o seu anjo para falar com Daniel. O Senhor vai enviar o seu anjo para falar com o teu filho que tem dobrado os seus joelhos e clamado na madrugada, buscando a Tua presença, buscando sentir-se próximo a Ti, Senhor. Que nós possamos, com os nossos olhos levantados, enxergar o céu. Quem sabe, Senhor, poder enxergar aquelas carruagens de fogo que desceram do céu para separar Elias de Eliseu. Quem sabe, Senhor, como Enoque, possamos um dia caminhar contigo, sentindo a Tua presença. Quem sabe, Senhor, como Moisés,
quando se ajoelhava diante da arca e se levantava com o seu rosto brilhando. Quem sabe, Senhor, um dia o nosso rosto brilhe também. Quem sabe, Senhor, quando Araão brigava com Moisés, e eles entrando, Senhor, no meio do povo, ele pôde olhar para o tabernáculo e ver a nuvem descendo sobre a congregação. Deus, quem sabe um dia, como o Araão viu a nuvem, nós também possamos enxergá-la. Quem sabe, Senhor, como Pedro, quando levado por Jesus ao alto monte, e pôde contemplar Elias e Moisés, e ele pôde ver o Senhor na sua resplandecência. Ele pôde ver o Senhor como uma forma de luz. Quem sabe um dia nós possamos subir ao monte e contemplar a tua glória. Quem sabe, Senhor, como João, quando preso naquela ilha em Patmos, a tua palavra diz que ele é levantado, é levado aos céus. E ali ele tem visões extraordinárias. A Bíblia diz, Senhor, no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso de número 10, que ele olhou e viu o Senhor vindo entre 7 candeeiros. E os teus olhos eram como chamas de fogo, o teu cabelo era branco como a mais pura neve. Que o teu rosto é como o sol do meio-dia. Que a tua veste era branca e que havia um cinto de ouro cingindo o Senhor pelo peito. A Bíblia diz que ele, olhando para os seus pés, era como se o Senhor calçasse um sapato de latão forjado no fogo. Quem sabe um dia, Senhor, nós tenhamos a honra de sermos arrebatados e possamos contemplar a tua face no céu. Quem sabe, Senhor, um dia nós possamos ouvir a tua voz claramente, como ouvimos a trovoada no dia de chuva. Quem sabe, Senhor, um dia possamos ver o Senhor passar, como vemos um relâmpago quando desce num dia de tempestade. Quem sabe, Senhor, um dia nós recebamos a fé como um pequenino grão de mostarda, e nós possamos dar ordem à montanha, dizendo: monte, saia para lá, e nós possamos ver ela se levantando sobre os pés, caminhando e saindo da nossa frente. Quem sabe, Senhor, um dia nós possamos orar por alguém que está com câncer e nós possamos ver o câncer ir embora. Quem sabe, Senhor, um dia nós possamos orar por alguém numa cadeira de roda e nós possamos ver ele levantar e andar. Quem sabe, Senhor, um dia nós possamos olhar para a nossa família e possamos ver todos eles cheios do Teu Espírito Santo. Quem sabe, Senhor, um dia nós possamos ouvir uma trombeta tocar como um vento que ecoa longe. Nós possamos contemplar alguém passando no céu como uma trovoada, um raio. E nós possamos ser levantados e nos encontrar com o Senhor nos altos céus. Quem sabe um dia nós possamos, Senhor, nos encontrar todos juntos no céu e ouvirmos os santos anjos entoando canções e glorificando o Teu nome, gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quem sabe um dia, Senhor, quem sabe um dia nós possamos ser transformados e transladados para que possamos ir morar no céu. Quem sabe um dia, Senhor, nós possamos viver na plenitude da fé como o apóstolo Pedro e contemplar a nossa sombra lançada sobre os enfermos, levantando eles e os curando. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, Senhor, nós possamos ver a Tua glória e o Teu poder manifestados
na nossa vida, no nosso ministério. Quem sabe um dia, Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Eu gostaria, Senhor, de aceitar o Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu queria te aceitar, confirmar a minha fé, tendo o Senhor como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador, autor e consumador da minha fé todos os dias. Abençoa, Senhor, o meu povo, a minha igreja. Nos ensina, Senhor, a cada dia, para que nós cresçamos sendo ensinados teus, para que não nos desviemos do teu caminho, mas andemos na tua presença e sejamos uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor, sente-se aí. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Quem trouxe a sua oferta, levante a sua mão aí, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você pôr a tua oferta dentro, o teu dízimo. Eu quero avisar vocês que sábado nós teremos culto de ceia, o primeiro sábado do mês, né? Nós teremos culto de ceia. Eu quero avisar vocês que amanhã, segunda-feira, a gente tem oração na igreja e todos que quiserem podem vir. Às 8 horas a oração, você precisa chegar um pouquinho antes, 10, 15 para as 8. O pessoal já vai estar aqui. Quando a gente ora, a gente fecha o portão, a porta, né? Por segurança, que está todo mundo orando. Então a gente costuma fechar 8 no máximo, 8 e 10. Então que vocês procurem chegar antes, quem quiser vir à oração. Que sábado nós teremos a Santa Ceia. E depois do culto de Santa Ceia a gente vai ter vigília, como a gente faz toda a ceia. Só que as vigílias até hoje era só para os obreiros. E eu vou começar a abrir a partir dessa semana para todos que quiserem, tá? A vigília a gente faz das 11 até 1 hora da manhã, é só oração, não tem cantor, não tem pregador, não tem nada, a gente só ora. Então se você está precisando orar, se você está precisando de oração e você quiser vir, tá? Depois do culto a gente toma um café, eu falei para a Lorraine, a gente vai fazer um cafezinho com leite, um pãozinho com manteiga, se você quiser. Não tem nada de especial, né? Para você não vir por causa da comida, tem que vir por causa de Jesus, né? Mas vai ter ali disponível um cafezinho para quem quiser ficar depois do culto. E a gente então, a partir das 11 horas, a gente começa a oração e vamos orar até 1 hora da manhã. Depois o pastor ora por todo mundo, a gente ora todo mundo junto e tal. E sempre Deus tem operado, né? E tem sido uma bênção. Então, caso você queira, nesse sábado, poderá vir também. Eu vou abrir para todos os membros, né? Ou para os visitantes, quem quiser vir vai poder vir aí. Vai ser bênção, tá bom? Feche os seus olhinhos aí que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui, por favor.
Quantos querem crescer na graça e no conhecimento de Deus? Quantos querem ver o sobrenatural de Deus na sua vida, o agir de Deus? Então, como o pastor disse, então somente creia e verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Depois de um culto desse maravilhoso, abençoado. Amém? Pai querido, Pai celestial, em o santo bendito nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por este culto maravilhoso, este culto de aprendizagem, Pai, onde nós podemos aprender a Tua palavra, Pai querido, aprender, Pai, a ter mais fé em Ti, a ter mais intimidades contigo, Pai. Como foi pregado aqui, Pai, muitos querem ter sucesso na vida, mas querem orar apenas 10, 15 minutos, ó Pai. Não querem levantar uma madrugada para orar. Então, Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer em nós um desejo ardente em cada coração, Pai, em cada vida, em cada um, Pai, que tenha o desejo ardente de querer te adorar, de levantar pelas madrugadas para te buscar, para orar contigo, passar 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas na tua presença, te buscando, te adorando, Pai. Não só porque tem problemas, muitos vão te buscar, Pai, quando o problema vem, aí ele vai te buscar, Pai. Mas Deus de poder, que nós venhamos ter esse desejo de te amar, te adorar, de quando tudo está bem, que nós também venhamos te buscar pelas madrugadas e aprender mais de Ti, Pai. Que a nossa fé venha crescer, Pai. Que nós venhamos poder ver o Teu sobrenatural, o Teu agir na nossa vida. Como o pastor disse aqui, que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo a cada um agora. Que nós venhamos ter uma semana abençoada por Ti, que o Senhor, Pai, venha dar emprego, trabalho, aquele que está precisando, aquele que está desempregado, que venha arrumar emprego, um trabalho, oh Deus de poder, venha prosperar o celeiro de cada um, que aquele que está enfermo, que venha ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está precisando de uma saúde, Pai, perfeita, que o Senhor venha trazer saúde, e que o Senhor venha arrancar toda doença do nosso meio, toda enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso meio, que venha desaparecer, Pai. Que nós venhamos ter uma semana abençoadíssima por Ti, Pai. Abençoa as nossas crianças, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, aonde nós estivermos, Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós venhamos ser abençoados, ó Pai querido, ou onde colocarmos a palma das nossas mãos, que venha ser abençoado, Pai, que venha prosperar tudo aquilo que fizermos, em o santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante as mãos, queridos, para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Glória a Deus.